Olha, Thiago Veloso, vamos lá, tá? Se a gente olhar só pelo resultado, 1-1 é ruim, empatar com o Botafogo? Não, ele não é ruim. Mas a maneira que foi os desdobramentos desse empate com o Botafogo, né? Eu vou pegar pela parte ruim, tá? E a parte ruim, ela inclui hoje o Mano Menezes. O Mano Menezes, ele coloca um time em campo na primeira etapa praticamente repetindo aquilo que se imaginava, né? A manutenção do Edenilson, a manutenção no time titular do Pavon. Ele faz uma mexida ali em que ele adianta o Noriega para jogar ao lado do Dodi e coloca como zagueiro pela direita o Gustavo Martins. E eu confesso a vocês que eu concordo com tudo que ele fez no primeiro tempo. Só que o Grêmio, ele aproveitou alguns espaços, o William jogando uma barbaridade de novo, o Volpi fechando o gol. Para mim o Volpi é nota 10 no jogo de hoje. Ele fecha o gol quando precisa e vai lá e ainda marca o gol de pênalti, um golaço, porque ele desloca o goleiro. Então não é de todo ruim tu empatar. Mas peraí, a chance de ganhar do Botafogo era agora, porque o Botafogo estava desfalcado. Outra, a gente joga em casa e a gente tem uma máxima esse ano. Teve uma época que o Grêmio tinha uma dificuldade muito grande de jogar fora de casa. A gente lembra que a gente contava assim nos dedos. Tu tinha um apontamento específico da quantidade de vitórias do Grêmio fora de casa. Mas dentro de casa o Grêmio era leão. Agora o Grêmio não é mais leão. Eu brinquei hoje na jornada. É o cachorro de plástico. Tu põe na frente da tua casa, pode chegar quem quiser chegar ali, porque ele não vai latir. Ele não vai incomodar ninguém. É o Grêmio dentro de casa. Só que tem uma jogada no primeiro tempo que o Edenilson, e aí o William, ele traz um tamanho pro Grêmio, e hoje o Grêmio ressentiu justamente o quê? A ausência dos parceiros do William. Os parceiros do William são, lá na primeira função, o Cuejar. Ele é um ritmista e ele é o cara que tem a qualidade desse passe, tanto do combate quanto do passe. Um pouquinho à frente dele está o Arthur, e esses dois jogadores não estavam em campo hoje. O Arthur cumprindo suspensão e o Cuejar com desconforto muscular. E esses dois jogadores dão uma sustentação para que a bola possa chegar nos pés do William e o William não tenha que voltar tantas casinhas para buscar essa bola. E aí a preocupação do William com esses dois jogadores em campo passa a ser simplesmente pifar. Principalmente as jogadas de linha de fundo, como cresceu o rendimento do Marlon, né, com a chegada do William, porque o William possibilita que o Marlon tenha essa amplitude de campo e consiga fazer o cruzamento. E foi justamente assim, o William, Marlon cruzando e o Edenilson cabeceando. O Edenilson não é um atacante, mas ele fez certo, cabeceou com força ali, só cabeceou em cima do goleiro do Botafogo. E aí a gente vai para o segundo tempo e o Grêmio toma aos 7 minutos o gol do Cuiabano. Só que nesse segundo tempo, de cara faz duas mexidas o Mano Menezes. Ele saca o Noriega para botar o Alex Santana, e eu imagino que tenha sido um pensamento tático, porque o Noriega estava bem no jogo, mas ele tira o Noriega, põe o Alex Santana, que foi nulo, e o Alex Santana é assim. O Alex Santana fez um bom jogo, sabe contra quem? A final da Recopa Gaúcha contra o São José. Aí ele tira também o Pavon, que eu imagino que tivesse cansado, para botar o Alisson. E nisso eu até concordo com ele, porque eu não sei se era o Pavon para sair, mas o Alisson seria uma alternativa de velocidade. E tu sabe que eu estava pedindo que entrasse o Cristaldo, mas que entrasse o Cristaldo juntamente com o William, para poder entregar um pouco mais de suporte para o William, para dividir um protagonismo. Deixa o William um pouco mais lá na frente, que naturalmente o Cristaldo também vai dividir as atenções, mas o Cristaldo entrou de novo abaixo daquilo que normalmente ele entra. Então eu estou pegando essas duas substituições, porque o Alex Santana não rendeu nada, o Alisson entrou muito mal, e o gol aos 7 minutos do Cuiabano, e aí só uma parte, eu sou um cara que gosto demais do Cuiabano, conheço o Cuiabano desde a época da base dele no Grêmio, defendi várias vezes o Cuiabano de ficar aqui no Grêmio. E tu sabe que eu sou favorável ao jogador que faz o gol e comemora, mesmo contra o clube que ele jogou. Não é isso que eu vou reclamar. Eu acho que o Cuiabano fez o gol, ele tem todo o direito, eu acho que ele tem que comemorar. Eu acho que é justo e honesto o jogador comemorar quando ele faz um gol, independentemente que ele tenha feito no clube que o lançou, porque ele tem que comemorar e ele tem que ser grato a quem está pagando. Mas ele não precisa virar para a torcida do Grêmio, mexer na camisa, mostrar a camisa, não, Cuiabano. Menos. A vida não te deu nada ainda. A vida não te deu nada. Comemora o teu gol, mas tu não precisa tentar esfregar a camisa. Aí é falta de respeito com o clube que te lançou. Comemorar não, comemorar é do jogo. Mas esse negócio de mostrar a camisa, sou eu, isso não precisava. Calma. Dá uma segurada que as coisas ainda não aconteceram do jeito que talvez
tu esteja que tá acontecendo. Só que o gol do Cuiabano é uma bola nas costas do Alisson, porque o Alisson não é marcador. E ali era para estar o Pavão era o marcador, mas eu compreendo a entrada do Alisson, porque eu também pedi que o Alisson entrasse para ser uma tentativa de escape, né, de saída em alta velocidade. Mas vamos lá. O Grêmio teve várias oportunidades. E o que eu tiro do jogo de hoje é a preocupação com o André Henrique. Eu tenho uma preocupação muito grande com o André Henrique. Porque o André Henrique, ele é o cara totalmente instável. O André Henrique é o cara que ele tropeça na bola, daqui a pouco ele faz um gol no Grenal, a gente começa a pensar assim, mas ele é bom jogador. E eu acho até ele bom jogador. Mas toda vez que ele precisa se provar, se bancar, ele não consegue. E hoje, de novo, ele não conseguiu. Ele fez escolha errada, ele teve bola que foi pifado pelo William, ele teve bola que veio dos lançamentos do Marcos Rocha e nenhum ele conseguiu aproveitar bem. Eu tô pensando em alguns jogadores aqui, tá? Aí entra o Cristaldo muito abaixo, o Alisson também não conseguia vitória pessoal nenhuma sobre o Cuiabano, daqui a pouco a gente toma o gol do Cuiabano nas costas do Alisson, e aí eu imagino que o psicológico dele também foi embora. Só que vamos lá, aí entra o Jardiel. O Jardiel é um jogador, a gente está batendo muito nessa tecla. O Jardiel precisa entender o tamanho da oportunidade que ele recebe quando ele joga com a camisa do Grêmio. E o Jardiel entrou, parece que cansado, isso que ele já entrou no final do jogo. Mas eu quero falar de um cara que custou quase 5 milhões de dólares, é um jogador de seleção uruguaia, e são raros os momentos que ele nos dá alegria quando está em campo. O tal do Christian Oliveira, ou o Kiki Oliveira, como ele gosta de ser chamado. O Kiki Oliveira hoje, ele abusou de errar. Ele abusou de mostrar incapacidade. E nós perdemos muitos gols. O goleiro do Botafogo, o Thiago Link, ele não pode reclamar da sorte. Tem uma bola que sobrou na cara dele, nos pés do Dodi. E o Dodi fechou os olhos e chutou justamente em cima dele. Poxa, é só caprichar um pouquinho a mais. Tem uma bola que sobra na altura da grande área e o Kiki vai bater uma bola de chapa que nem o Ronaldo Nazário tentaria bater daquele jeito, porque não tinha como dar certo. E obviamente que ele isolou a bola. Então, passa jogo e... Outra, por que o Mac não recebe 5 minutinhos? Hoje foi a vez do Jardiel, quem sabe seja a próxima vez a do Gabriel Mac. Afinal de contas, o Mano já prometeu que colocaria o Gabriel Mac. Senhores, o nosso time não é bom. E o nosso time, ele ficará bom quando ele tiver todos os jogadores. O Grenal foi essa amostragem. Porque o Grenal tinha o Cuejar, o Grenal tinha o Arthur, o Grenal tinha o Carlos Vinícius, o Grenal tinha o William. Hoje a gente não tinha o Cuejar, hoje a gente não tinha o Arthur, hoje a gente não tinha o Carlos Vinícius. E naturalmente isso fez muita falta. Fez muita falta. Então nesse momento, tem que se ter uma preocupação muito grande com qual é o Grêmio que a gente tem daqui para frente. Porque toda vez que a gente se empolga, a gente cai do cavalo. Nós nos empolgamos com o Atlético Mineiro ganhando fora de casa, daqui a pouco lá na frente caímos do cavalo, perdendo em casa para o Sport. Daqui a pouco a gente sai para jogar contra o Flamengo, acha que vai tomar uma pancada, ganhamos do Flamengo, empatamos com o Flamengo, né, mas é quase uma vitória, nos enganamos de novo e daqui a pouco a gente volta para casa e a gente perde para o Mirassol. Aí a gente vai com uma série de incertezas para o Grenal e a gente ganha jogando bem o Grenal. E aí a gente pensa o seguinte, vamos aproveitar que o Botafogo está na nossa casa, o Botafogo com o time desfalcado, nós vamos ganhar do Botafogo. E a gente quase perdeu, porque o gol do Volpi já é na parte final do jogo. Então, para mim, vários jogadores continuaram se destacando. Mas essa turma de... e eu tô pegando, o André Henrique hoje é um titular do Grêmio, na ausência dos dois centroavantes. O Cristaldo, o Alisson foi muito mal hoje, mas o Cristaldo, o Alex Santana e o Kiki Oliveira, eles destoam de uma forma surreal. Eu sei, no domingo contra o Vitória, nós já teremos o retorno do Arthur, nós já teremos, por exemplo, o retorno do Cuejar. Então nos dá uma outra alternativa, até porque o próprio adversário é muito mais fraco em relação ao Botafogo que ao Vitória. Mas convenhamos, o nosso time não é bom. Se nós tivermos todo o time completo, a gente consegue jogar melhor porque agrega qualidade. Mas toda vez que nós perdemos um ou quem sabe 2 jogadores, ou 3, como foi agora em relação ao Clássico Grenal, que a gente não teve o Carlos Vinícius, que a gente não teve o Arthur e que a gente não teve o Cuejar, aí a gente vai depender do senhor Mano Menezes. E eu vou dizer uma coisa, eu torço para que dê certo, porque o Mano é o técnico do Grêmio, mas eu tô para ver um treinador tão conservador e tão teimoso. O Mano hoje foi teimoso de novo. O Mano fez mexidas equivocadas.
Tem peças que ele trocou hoje, que a partir do momento que ele trocou, ele puxou o Grêmio para o seu próprio campo defensivo e abriu espaço para que o Botafogo com qualidade pudesse avançar e nos incomodar um pouco mais. A gente vai passar muito trabalho ao longo do campeonato. Eu não vou me iludir mais. Talvez eu me desminta e daqui 2 jogos eu esteja dizendo para vocês que eu estou iludido, porque essa é a parte boa de ser torcedor. Mas convenhamos, a gente tem que ter um pouco de realidade. Nós temos peças boas, mas se a gente perde 2, quem sabe 3 peças, o nosso time desanda. E o nosso treinador, quando precisa pensar fora da caixa, ele faz o básico. E o básico vai acabar não nos servindo.